Olá pessoal, vamos aí para mais um vídeo de segunda fase do exame de ordem, prática penal especificamente, e neste vídeo nós veremos memoriais, peça com muita chance de voltar a cair, é a segunda peça que mais caiu até hoje na segunda fase, só perde para apelação, então a chance de voltar a cair realmente é muito grande e é uma peça que exige um certo cuidado, principalmente em relação as teses subsidiárias, referente aos pedidos, mas nós veremos daqui a pouco essa questão dos pedidos subsidiários. Não é tão difícil assim, depois que aprende, não tem mais dificuldade. Vamos começar com o Felipe, então, a história do Felipe? Olha o que aconteceu com ele. Felipe, com 18 anos de idade, tomem cuidado toda vez que o problema falar em idade do réu e mencionar que o réu tem mais de 18 e menos de 21 anos, a banca vai pontuar a menoridade relativa, que é uma atenuante. Então, esses 18 anos aqui, a banca não colocou à toa, né? É para sustentar lá, em caso de aplicação de pena, em caso de condenação, para sustentar aí a menoridade relativa, que é uma causa atenuante. Em um bar com outros amigos, conheceu Ana, linda jovem, por quem se encantou. Após um bate-papo informal e trocarem beijos, decidiram ir para um local mais reservado. Nesse local, trocaram carícias e Ana, de forma voluntária, praticou sexo oral e vaginal com Felipe. Para você que ainda estava em dúvida, tá aí, né, pensando, será que fiz bem escolher direito penal? Imagina que o cara de civil, uma hora dessa, está estudando cheque ou coisa do tipo, né? O de empresarial está lá estudando sociedade empresária, falência e essas coisas, né? E nós aqui estudando balada e pegação. Por isso que penal aí é a melhor matéria para a segunda fase, sem dúvida alguma. Parabéns pela sua escolha. Depois da noite juntos, ambos foram para suas residências, tendo antes trocado telefones e contatos nas redes sociais. Nenhuma informação relevante. No dia seguinte, Felipe, ao acessar a página de Ana na rede social, descobre que, apesar da aparência adulta, esta possui apenas 13 anos de idade. Não poderia ter deixado o gancho mais claro. O Felipe, quando ele se relacionou com ela, pensou que ela fosse adulta, ou seja, 18 anos ou mais. Não é para menos, pô, ela estava num bar, na balada, então, em tese, é maior de idade, não poderia nem estar lá. E então ele se relacionou sexualmente com uma pessoa, imaginando que a pessoa tinha 18 ou mais, e na verdade a menina tinha 13, né? Tendo o Felipe ficado em choque com essa constatação. O problema ainda frisa aqui que o Felipe não tinha a menor ideia da idade dela. O seu medo foi corroborado com a chegada da notícia em sua residência da denúncia movida por parte do Ministério Público Estadual, pois o pai de Ana, ao descobrir o ocorrido, procurou a autoridade policial narrando o fato. Por Ana ser inimputável e contar a época dos fatos com 13 anos de idade, o MP estadual denunciou Felipe pela prática de 2 crimes de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, na forma do artigo 69, que é o concurso material, né, de crimes, ambos do Código Penal. Aqui mais um gancho. Tudo que o enunciado disser contra o nosso cliente, lógico, quando estivermos na posição aqui de defesa, né, tudo que for dito contra o nosso cliente, nós teremos que rebater na peça, né? Então, o MP denunciou o Felipe por 2 estupros de vulnerável. É claro que a gente vai ter que rebater isso na peça. Vai ter que dizer que o promotor está errado. O parquê requereu o início de cumprimento de pena no regime fechado, com base no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos. Mais um gancho aqui, se ele está pedindo regime fechado, a gente vai pedir coisa melhor. E o reconhecimento da agravante da embriaguez pré-ordenada, lá do artigo 61, inciso 2, a linha L do CP. Se está pedindo agravante, a gente vai pedir afastamento dessa agravante. O processo teve início e prosseguimento na XX, ou 20ª Vara Criminal da cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo, local de residência do réu. Felipe, por ser réu primário, ter bons antecedentes de residência fixa, isso aqui também não foi falado à toa, o fato de ele ser primário vai contar lá na dosimetria de pena, né? Respondeu o processo de liberdade. Na audiência de instrução e julgamento, a vítima afirmou que aquela foi sua primeira noite, mas que tinha o hábito de fugir de casa com as amigas para frequentar bares de adultos. Continuando o problema, as testemunhas de acusação afirmaram que não viram os fatos e que não sabiam das fugas de Ana para sair com as amigas. As testemunhas de defesa, amigos de Felipe, disseram que o comportamento e a vestimenta de Ana eram incompatíveis com uma menina de 13 anos e que qualquer pessoa acreditaria ser uma pessoa maior de 14 anos e que Felipe não estava embriagado quando conheceu Ana.
Mais gancho aí, não estava embriagado, qualquer pessoa teria errado a idade da vítima, aí no caso, né, da Ana. Então aqui só corroborando a tese, né, de que Felipe não tinha como não errar em relação à idade da vítima. O réu, em seu interrogatório, disse que se interessou por Ana por ser muito bonita e por esta estar bem vestida. Diz que não perguntou sua idade, pois acreditou que no local somente pudessem frequentar pessoas maiores de 18 anos. Corroborou que praticaram sexo oral e vaginal na mesma oportunidade de forma espontânea e voluntária por ambos. A prova pericial atestou que a menor não era virgem, mas não pôde afirmar que aquele ato sexual foi o primeiro da vítima. Para estupro de vulnerável, completamente irrelevante o fato da vítima ser virgem ou não, pois a perícia foi realizada longos meses após o ato sexual. O Ministério Público pugnou pela condenação de Felipe nos termos da denúncia. A defesa de Felipe foi intimada no dia 10 de abril de 2014, uma quinta-feira, tomem cuidado com o dia da semana que foi informado, com base somente nas informações de que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto acima. Com base nas informações de que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto acima, redige a peça cabível no último dia de prazo, toma cuidado com esse prazo, excluindo a possibilidade de impetração de HC, sustentando, para tanto, as teses jurídicas pertinentes. Então vejam que as teses estão muito claras quando estamos aí na posição de defesa, e geralmente na segunda fase nós estamos aí na posição de defesa do réu, e veja que o enunciado ele deu todos os ganchos para a gente, né? Ele deixa muito claro o que é para ser rebatido, fala em agravante, fala em MP pedindo regime inicial fechado, então veja que os ganchos todos foram deixados. Quanto à escolha da peça, não tem como fazer confusão, por quê? Como funciona aí na prática penal? Concluída a audiência de instrução e julgamento, as partes devem ali na hora sustentarem oralmente as alegações finais. Inclusive, quando vocês estiverem advogando aí na primeira audiência de instrução, é algo que vai gerar muito nervosismo. Por quê? Porque ali na hora, acabou a audiência, o juiz vai olhar para a tua cara e vai falar, olha, faz a tua alegação final aí agora, né? E isso dá um baita de um nervosismo, imagina ali na hora você ter que sustentar ali a tua tese. Mas o que acontece? Às vezes, em razão da complexidade do problema, do caso concreto ou pelo número de réus, acaba ficando inviável essa sustentação oral, né? E o que o juiz faz? Ele pega e fala, não, vamos fazer o seguinte, está inviável para a gente fazer essa sustentação oral aqui, essas alegações finais oralmente, eu vou abrir prazo para cada um de vocês, prazo de 5 dias MP, prazo de 5 dias ou para o querelante, né? Prazo de 5 dias para você, querelado ou denunciado, mas 5 dias para você também, 5 dias para cada um para que vocês ofereçam aí suas alegações finais por escrito ou por memoriais. Então vejam que não tem como confundir a peça. Houve audiência de instrução e julgamento, o juiz ainda não decidiu e abriu prazo para as alegações finais, para as últimas alegações, o MP já se manifestou e abriu prazo para a defesa, só podem ser as alegações finais por memoriais. Não tem como confundir a peça. Então vamos lá, para que não tenha nenhuma dúvida em relação à peça cabível no problema que a gente leu, né, o problema do Felipe, e para ficar muito claro que em prática penal não tem como fazer confusão em relação às peças, porque o momento de cada uma é muito bem delimitado, não tem como confundir uma peça com outra. Vejamos aí o passo a passo de forma esquematizada do problema do Felipe. Felipe, de 18 anos, manteve relação sexual com Ana, de 13 anos. Fatos. O MP denunciou Felipe por estupro de vulnerável. Daí, na sequência, né, houve o recebimento dessa petição inicial, dessa denúncia, abriu o prazo para resposta à acusação, né, que é uma das peças também de prática penal. E daí foi realizada uma audiência de instrução e julgamento. Foram ouvidas vítima, testemunhas, acusação, defesa, enfim. Foi feito o interrogatório do réu. E, concluída, encerrada a audiência, o MP pediu a condenação nos termos da denúncia. Então, houve essa audiência de instrução, né, e julgamento. Ao final, logo depois que o réu falou, que o último ato é um interrogatório, depois que o réu falou, as partes deveriam ter oferecido oralmente as alegações finais, mas por algum motivo o juiz abriu prazo para oferecer essas alegações finais por escrito, né? Então, o que aconteceu? Mandou por MP primeiro, para lá no prazo de 5 dias oferecer as alegações finais por escrito, né?
que foi aqui o quarto quadrinho aqui, o primeiro aqui de baixo, encerrada a audiência, o MP pediu a condenação nos termos da denúncia. Daí, no dia 10 de abril de 2014, a defesa foi intimada para manifestação. Então, depois dessa manifestação da defesa, vem a sentença, né, do juiz, condenatória, absolutória, enfim. Então, vejam, se já houvesse uma sentença, a gente poderia, de repente, questionar se não seria o caso de apelação, se não seria o caso de recurso sentido estrito. Mas como não há uma decisão do juiz, o problema não fala em decisão do juiz, fala o quê? Em manifestação da outra parte, foi o último ato, e manifestação logo após a audiência de instrução e julgamento, só pode ser alegações finais por memoriais. Então, friso mais uma vez, não tem como confundir peça em penal, pelo menos. Então, vejamos o que nós temos aí até agora. Já sabemos que a peça cabível para o problema do Felipe são os memoriais, ou alegações finais por memoriais. Daqui a pouco eu vou explicar essa questão da nomenclatura. Né? E a fundamentação, artigo 403, parágrafo 3º ou 404, parágrafo único do CPP. Toma cuidado para não fazer confusão, por quê? Acabou a audiência de instrução e julgamento, imediatamente o juiz abre prazo para que as partes se manifestem em alegações finais por memoriais. A fundamentação é do 403, parágrafo 3º. Olha o que diz o parágrafo 3º. O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Então, o que aconteceu? Acabou a audiência de instrução e julgamento, imediatamente abriu prazo para que as partes se manifestem em alegações finais, 403, parágrafo 3º. Agora, imagina que acabou a audiência de instrução e julgamento e tem alguma diligência essencial que deve ser feita. Então, tem, de repente, a produção de alguma prova lá qualquer que é essencial para o desfecho daquele caso. Então, o que acontece? Não dá para abrir prazo para as alegações finais, que é a última cartada da acusação e da defesa, sem a produção dessa diligência, sem que essa diligência aconteça antes. Porque, de repente, o resultado dessa diligência vai mudar totalmente a tese a ser sustentada pelas partes. Então, o que acontece? Acabou a audiência, tem aí uma diligência essencial para a conclusão daquele processo, faz a diligência e depois da diligência, aí sim abre prazo para que as partes manifestem em alegações finais por memoriais. É a hipótese 404, parágrafo único. Olha o que diz o 404, o CAPT. Ordenar a diligência considerada imprescindível, de ofício a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. Parágrafo único. Realizada em seguida a diligência determinada, as partes apresentarão no prazo sucessivo de 5 dias suas alegações finais por memorial e no prazo de 10 dias o juiz proferirá a sentença. Ou seja, acabou a audiência, não teve diligência nenhuma? 403, parágrafo 3º. Houve uma diligência após a audiência de instrução e depois abriu o prazo para os memoriais? 404, parágrafo único. Não tem como fazer confusão em relação à fundamentação. Toma cuidado, porque é o tipo de coisa que pode vir a causar uma reprovação caso o examinando faça confusão com esses dois dispositivos. Então vamos aí agora para a questão do prazo de 5 dias, nós já vimos isso aí lá no 403, parágrafo 3º, mas a questão da contagem de prazo, por quê? A FGV ela sempre pede, na segunda fase, que a peça seja oferecida no último dia de prazo. Inclusive, nesse caso aí do Felipe, foi pedido lá no final que a peça seja datada no último dia de prazo. Então, para que isso seja feito, o examinando ele tem que saber como fazer essa contagem do prazo. E é uma coisa que é interessante pelo seguinte, sempre em época de prova, eu lembro até em uma prova passada, mas isso aconteceu outras vezes, aluno decorando quais foram os anos bissextos, né? Ou, de repente, falando, nossa, alguém tem uma planilha aí dos feriados espalhados pelo Brasil. Gente, pelo amor de Deus, não precisa fazer esse tipo de coisa. Por quê? Só existe no mundo, entre aspas aqui, no mundo da peça prática, só existe nesse mundo da peça prática o que consta do enunciado. Então, por exemplo, se a peça disser que o dia 14 de novembro é feriado, é verdade. Se não disser nada, é dia útil. Então, assim, se for dito que dia 4 de setembro de 1985 foi uma terça-feira, é verdade.
Entendeu? Não questiona, não vão exigir do examinando que ele saiba data de cabeça, isso não existe. Então, assim, se o problema disser o dia da semana, você leva em consideração. Se o problema mencionar que há um feriado aí na contagem, você vai levar em consideração. E se o problema não disser nada, você vai simplesmente fazer a contagem corrida. Ignora qualquer outra informação. Você fala, nossa, mas eu sei o calendário de cabeça. Se você me perguntar que dia foi, dia 1º de dezembro de 1900, eu sei dizer. Pô, legal, cara, uma habilidade bacana, mas não precisa. Entendeu? Na segunda fase, se preocupa só com o que está no enunciado. Olha o exemplo que eu trouxe aqui. Imagina para prazo de memoriais que a intimação se deu no dia 4 de setembro, uma terça-feira. E o problema disse isso. O problema disse que no dia 4 de setembro foi uma terça-feira. E o problema disse também que quarta-feira foi dia útil no Brasil inteiro. Então nós temos, terça-feira foi o dia da intimação. Então contamos aí prazo processual. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O prazo de 5 dias, então, acabou no domingo. Domingo não é dia útil, então o prazo passa imediatamente para segunda-feira, o dia imediato, aí, útil seguinte. Então, fez a contagem, o problema te disse o dia da semana, você leva em consideração. Aliás, se o problema disser o dia da semana, é bem provável que haverá alguma pegadinha aí de prazo caindo no sábado, o último dia cair no sábado ou no domingo, e você vai ter que fazer o cálculo. Né? Então faz lá na sua prova, faz a tabelinha, bota os dias da semana, né? Terça, quarta, quinta-feira, vai fazer o levantamento para não fazer confusão. Então, se for dito o dia da semana, leve em consideração. E esqueça a história de decorar ano bissexto, enfim, isso aí só vai ser relevante se a FGV de fato trouxer essa informação no enunciado. Agora olha a outra situação aqui. Imagina que a intimação para memoriais aconteceu no dia 4 de setembro e o problema não diz o dia da semana, não fala nada. Se o problema não diz o dia da semana, a gente simplesmente ignora. Por mais que conheça o dia da semana, que saiba qual foi o dia da semana, ignore, né? Porque só pode ser cobrado no enunciado o que consta, só pode ser pedido no gabarito, perdão, o que consta no enunciado. Então, se o problema disser que 4 de setembro de 2015, né? Sei lá que dia da semana que foi isso, né? Mas é meu aniversário, eu lembro. Pô, mas ignora a informação, não leve em consideração, porque senão você vai errar o cálculo. Se o problema não trouxer o dia da semana, simplesmente ignora essa informação. Então, olha aqui, a intimação foi no dia 4 de setembro. Contamos, então, 5, 6, 7, 8... prazo final, dia 9 de setembro, na contagem aí de 5 dias, simplesmente ignoramos os dias da semana porque o enunciado não trouxe essa informação para a gente. Tá? Então, contagem de prazo deve ser feita dessa forma. Né? Conte prazo processual quando é prazo para recurso, ou prazo para alguma peça, o prazo é o processual. Né? Então, ignora o primeiro dia e conta do segundo em diante. Né? E sempre levando em consideração se há dia da semana ou não no enunciado, mas em regra a banca traz o dia da semana, então fica atento a isso aí. Vamos lá então dar continuidade, e uma dúvida muito comum que para quem está começando a preparação para a segunda fase é a respeito da possibilidade de se fazer um rascunho da peça lá no dia, né, da prova, e já antecipo que não dá. Né? O prazo é muito curto lá, tem muita pesquisa a ser feita, muito uso do vade-mecum. Então, se for tentar fazer rascunho de peça, provavelmente não vai dar tempo, né? Vai acabar reprovando aí por falta de tempo. Então, por isso que é até interessante imprimir as provas passadas e imitar ambiente de prova em casa, né? Se tranca em casa, bota o cronômetro e veja quanto tempo demora para a elaboração, para ter uma noção de como o tempo voa enquanto a gente está respondendo aí a prova. Então, em vez de rascunho da peça, o que deve ser feito é o chamado esqueleto da peça. E como que funciona isso? Em vez de fazer o rascunho, vai ser feita a anotação do que realmente importa. E o que realmente importa? O endereçamento, a qualificação, os fatos, o direito, pedidos e o encerramento. Então, principalmente aqui, endereço, né, para endereçamento, a autoridade para quem vai mandar a peça, né? A qualificação, para não fazer confusão, eu já vi situação em que a pessoa colocou a peça como se fosse advogado da vítima
Então, assim, a qualificação só coloca o nome do réu, do seu cliente do lado, para não fazer confusão, né? Aqui em qualificação coloca também podia até criar aqui um tópicozinho aqui de peça cabível, né? Ou pode colocar já em qualificação aqui, no caso, anotaria ali memoriais, 403, parágrafo 3º, né? E no direito já coloca as teses que serão sustentadas, então, olha, já identifiquei um erro de tipo, um afastamento de agravante, então já anota ali do lado, né? Os pedidos que serão feitos e o encerramento lá, o prazo, o último dia de prazo, enfim. Então, já anota as informações e daí só elaborar a peça e confirmando que foi falado tudo que tem que ser dito, para não esquecer de nada. E é sempre que eu dou aula de prática, eu sempre comento a mesma coisa. Existe esse medo de, eu nunca fiz uma peça na vida, eu não sei peticionar, na minha faculdade foi muito fraca a aula de prática, enfim. E eu digo que a gente sabe peticionar desde criança. E, por exemplo, quando se é criança e quer pedir dinheiro para um chocolate, por exemplo, dinheiro para qualquer coisa, a gente sabe que, de repente, o pai é mais mão aberta, a mãe é mais mão aberta, um tio, a avó, enfim, tem aquela pessoa que é um pouco mais aberta, então é nossa mão aberta, então é nossa autoridade competente aí, né? Então, lá em casa, por exemplo, minha mãe era mais mão aberta, então minha mãe era a autoridade competente quando eu tinha algum pedido referente à grana. Então, chegava até minha mãe, né? Não precisava me qualificar, já que era um pedido presencial, né? E daí eu fazia a exposição dos fatos, né? Então, mãe, olha, eu tenho ido bem no colégio e tenho dado tudo certo, eu tenho sido um cara bacana e tal, e, né? E daí eu vou pro direito, né? E a gente sabe que, em consequência aí desses fatos que eu descrevi, eu sou um bom aluno, tudo, em consequência, eu tenho direito aí a um chocolate, ou sei lá o que está pedindo, né? E daí você vem com o golpe final, né? Vem com pedido. Se você fez a exposição dos fatos, você fez a exposição do porquê dos fatos e por que você tem direito, daí vem o golpe final, o pedido. Então, mãe, estou indo bem na escola, né? Quando estou indo bem na escola, você falou que eu teria direito aí a, sei lá, um brinquedo novo, alguma coisa. Então, estou aqui para te pedir aí, né, um brinquedo qualquer. Me veio à cabeça os bonequinhos Cavaleiros Zodíacos, pra vocês verem como eu sou velho, né? E uma situação específica, sei lá, fui pedir pra minha mãe o bonequinho dos Cavaleiros Zodíacos. E daí tá, beleza, foi lá e vim com a facada final, né? Então, tô indo bem no colégio, né? Em razão disso, você disse que eu podia ganhar um brinquedo se eu passasse em matemática. E venho aqui pedir, então, o bonequinho dos Cavaleiros do Zodíaco, né? E daí encerro com aquela cara que não vai ter data final, encerro com aquela cara de cachorro pidão, né? Para que ela não tenha como resistir aí ao meu pedido. Então a gente sabe pedir desde criança, a diferença é que você vai fazer isso por escrito, né? E aí atendendo às regras todas aí, né? Fundamentação da lei, enfim. Mas pedir é uma coisa que a gente sabe fazer desde criança, então não tem dificuldade, é só instrumentalizar esse pedido. Então aqui, eu até fiz a prévia aqui de um esqueleto aqui. Olha lá, peça, memoriais. Fundamentação, artigo 403, parágrafo 3º, né, ou 404, mas não é o caso aqui, pois não houve diligência após o término da audiência, né? Prazo, 5 dias, aqui poderia até colocar já o dia da semana e até o prazo final, para ficar mais fácil lá no fechamento, que já vai estar cansado, né, de elaborar a peça, e também pode acabar esquecendo. Então, para não esquecer, já poderia ter colocado até o prazo final aqui, já teria feito o cálculo bonitinho. E aqui o passo a passo das teses de defesa. Para que nenhuma tese de defesa seja esquecida, e o que realmente vale pontuação na prova prática, na peça prática, é a sustentação de tese de defesa, e é o mais difícil de fazer levantamento, eu sugiro o seguinte passo a passo. Primeiro, a análise de nulidades. Então, assim, o enunciado ele fala de um procedimento específico e ele deixa o gancho ali que alguma coisa está errada. Por exemplo, teve uma prova em que caíram até memoriais, salvo engano, em que, não, acho que foi resposta à acusação, a peça, foi resposta à acusação, quando caiu isso aí. E o que aconteceu? O problema fala em citação feita por hora certa e diz que o oficial de justiça fez uma diligência só. Poxa, o problema está falando em citação por hora certa, fala que o oficial de justiça fez uma diligência só. Então está muito claro o gancho aí, né, pelo enunciado, e o problema dizia isso.
Então, poxa, não está dizendo, olha, a citação foi por hora certa, o oficial de justiça fez uma diligência só. O cara praticamente está esfregando a nossa cara a tese. Ele está falando, olha, aconteceu alguma coisa errada aí na citação por hora certa. E como eu vou saber que isso está errado? Você vai pegar lá o índice alfabético remissivo, ele pode ficar no começo ou no final aí de cada lei, né, do CPP, pode do CP e das outras leis também, no começo e no final. Então é um índice em ordem alfabética de temas. Então se você pegar citação, procedimento de citação, já que está falando de nulidade processual, a gente começa lá no CPP. Então vai até o CPP, né, e procura lá citação. Vamos aprender tudo sobre citação. Daí, olhando lá a citação, vai ter um tópicozinho lá no seu vade-mecum, né, escrito citação por hora certa, e vai dizer o dispositivo. Você vai até o dispositivo e aprende sobre citação por hora certa. E vai ficar muito claro lá com a leitura o erro que aconteceu. Você fala, opa, está aqui a nulidade. Outro exemplo, o problema fala que no interrogatório o réu foi o primeiro a ser ouvido. Iniciada a audiência de instrução e julgamento, o primeiro réu, o juiz decidiu ouvir o réu e só após testemunhas e vítimas. Olha o gancho que está sendo dado aí. Se está falando que o interrogatório foi o primeiro ato do processo, né, o primeiro ato da instrução, ele está te dando o gancho. O que você vai fazer? Vai no índice remissivo lá do CPP, procura interrogatório e aprende sobre interrogatório. Vai ter um dispositivo lá falando de interrogatório e vai te dizer o quê? Que o interrogatório é o último ato da audiência. Encontrou a nulidade. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar o procedimento que a banca está dando a dica que tem alguma coisa errada, vai até o índice remissivo, procura, aprende sobre esse procedimento e identifica aí a nulidade. Muito tranquilo. Na sequência, extinção da punibilidade. Em regra, as causas de extinção da punibilidade estão lá no artigo 107 do Código Penal. Então tem lá prescrição, decadência, mas tem outras também espalhadas, não só lá pelo artigo 107, além da prescrição e decadência, como tem algumas espalhadas na parte especial do Código Penal. Então, sempre que for feita a sustentação de uma tese referente a um determinado crime, tem que fazer a leitura das disposições gerais daquele delito. Porque, às vezes, lá nas disposições gerais, consegue encontrar alguma tese, entendeu? Às vezes não, tá, de repente pega no furto mesmo, né? O furto lá no 155 não fala nada de escusa absolutória, né? Que é uma causa de isenção de pena ali. Só que se você for até as disposições gerais lá dos crimes contra o patrimônio, vai ver lá no artigo 181 falando de causa em que o agente é isento de pena. Então tem que ler as disposições gerais, né? Nos crimes contra a honra mesmo, lá nas disposições gerais, tem lá causa de aumento. Então sempre que for fazer o estudo de um crime específico, tem que ver o que falam as disposições gerais, porque às vezes tem alguma causa de extinção da punibilidade perdida lá no meio, né? Então sempre a leitura integral do dispositivo, né? Até porque pega o peculato, por exemplo. O peculato ele tem uma causa de extinção da punibilidade lá em um dos parágrafos. Então quem lê só o 312 caput, né, e não lê o restante do 312, não descobre a causa de extinção. Então leia sempre o dispositivo completo, né? Veja as remissões abaixo do dispositivo, se o teu vade-mecum está mandando ler um outro artigo, provavelmente aí, talvez até tenha alguma causa de extinção da punibilidade no meio, né? E leia aí as disposições gerais para ver se não tem alguma pegadinha escondida. Na sequência, falta de justa causa, né? Na falta de justa causa, quando estiver na posição de defesa, a ideia é o quê? É desconstituir o delito. Então vai fazer o quê? Vai tentar afastar a tipicidade por por exemplo, a ausência de dolo e culpa, como acontece no erro de tipo, ou de repente uma tipicidade material por insignificância. Então você vai tentar o quê? Desconstituir o crime para tentar, se estiver já em fase processual, para tentar a absolvição do seu cliente. E por fim, os pedidos subsidiários, são aqueles pedidos referentes à fixação de pena, caso o seu cliente venha a ser condenado. E é uma coisa que muita gente fala, poxa, mas não é contraditório eu pegar e falar em condenação e ao mesmo tempo falar em absolvição? Quando você estiver lá advogando, na prática mesmo, de verdade, esses pedidos subsidiários eles podem até ser deixados de lado na sua peça. Você pode só ir para tentar absolvição e nem falar em pedido subsidiário. Por quê? Porque o juiz de ofício ele tem que aplicar. Então, uma atenuante, afastamento de algum agravante não pode, ele tem que fazer isso de ofício, né? Então, se quiser na prática mesmo, lá advogando de verdade, quiser não pedir, tranquilo. Se tiver alguma atenuante, provavelmente o juiz vai reconhecer. Se não reconhecer, em apelação você sustenta. Ou uma causa de diminuição, enfim.
Agora, no exame de ordem, tem que pedir tudo. Então, em memoriais, especificamente, isso sempre acontece, né? Então, tem que conhecer os pedidos subsidiários, pedidos que devem ser feitos em caso aí de condenação, tá? Tem que ser feitos em memoriais porque eles sempre são pontuados em prova. Então, vamos aí à peça propriamente dita, né? Começando, claro, pelo endereçamento. E no endereçamento já tem alguns pontos muito importantes que eu vou destacar e eu peço aí que anote no seu caderno, no computador, enfim, onde você estiver anotando essas informações para que não seja perdido ponto por bobagem na segunda fase, né? Inclusive, os pontos que eu vou destacar são erros que eu vejo que ocorrem com certa frequência, né, nessas edições aí da prova que eu tenho acompanhado, né? E toma cuidado, não erra esse tipo de coisa, sabe? São 10 décimos às vezes, mas, poxa, de repente você acaba ficando na segunda fase por conta desses 10 décimos. Então, toma cuidado, são, assim, observações muito tranquilas e que não gera aí de qualquer dificuldade, é só realmente ter atenção. Primeiro ponto que eu destaco, está lá, excelentíssimo senhor juiz de direito. E se pegar manual de prática, enfim, geralmente é falado excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. E talvez você esteja se perguntando por que eu não coloquei o doutor, né? E dá uma olhada ali no gabarito do exame de ordem, aquela tabelinha ali embaixo foi tirada do gabarito dessa prova que a gente está resolvendo agora. Veja o que é dito. Endereçamento correto. Interposição para o juiz da XX ou 20ª Vara Criminal de Vitória, Estado do Espírito Santo. Então, perceba que não foi dito, não foi pontuado senhor, doutor, excelentíssimo, nada disso. E tem uma razão de ser, porque isso aí é questão de estilo, a redação de cada pessoa, né? Eu acho que fica esquisito o senhor doutor, eu não gosto da sonoridade do negócio, mas se você gosta, coloca. Na prática, não vai fazer diferença nenhuma na sua nota. Se colocar excelentíssimo juiz de direito, colocar senhor juiz de direito, doutor juiz, não faz a menor diferença para a sua nota. O que importa é estar lá o juiz de direito, né? Agora o que vem antes, senhor, doutor, excelentíssimo, fica aí estilo de cada pessoa. Adota o seu e siga aí com ele. Mas, assim, questão de pontuação mesmo, não vai contar nada, excelentíssimo, o senhor, enfim, não vai mudar nada na sua nota. Daí, na sequência, vem lá, excelentíssimo senhor juiz de direito, o juiz de direito tem que ser falado, né? Toma cuidado sempre com a competência da Justiça Federal, está lá no artigo 109 da Constituição. Se o processo está correndo na Justiça Estadual e há uma suspeita aí de que deveria estar na Justiça Federal, dá uma olhada no artigo 109, as hipóteses estão lá, né? Daí geraria até uma incompetência. Da XX ou 20ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, Espírito Santo. Isso aqui, uma observação bem relevante que eu vou fazer agora, que é o seguinte. O enunciado do que a gente leu, até dá uma olhada depois, faz a releitura que vai ser observado isso aí. O enunciado, ele já trazia a informação, essa XX ou 20ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, Espírito Santo. Então, por exemplo, quem endereçou ao juiz de direito da 3 pontinhos Vara Criminal, né, talvez tenha perdido a pontuação. Embora, o que acontece, se pegar o edital ele fala o seguinte, olha, se não tiver informação, coloca XXX ou coloca reticências. Beleza. Se o problema não dissesse nada, daí você colocaria lá, juiz de direito da XXX ou da reticências, Vara Criminal da Comarca, reticência ou XXX. Como o problema ele falou expressamente juiz de direito da XX, eu penso aqui que tem entrado como 20ª, né? A ideia foi colocar como 20ª, Vara Criminal da Comarca de Vitória, Espírito Santo, perceba que lá no gabarito oficial foi pedido exatamente do jeito que estava no enunciado. Olha lá, o juiz de direito da XX ou 20ª Vara Criminal. Então tem que colocar exatamente como está no enunciado. Se o problema te disser o nome da comarca, você tem que colocar o nome da comarca. Isso é uma coisa que eu vejo muito pessoal errar. Fala que o processo está correndo lá numa vara criminal de Fortaleza, Ceará. E daí vem na peça e o cara coloca, ele está tão acostumado a fazer aquela peça genérica, coloca da comarca 3 pontinhos, da comarca XXX, né, como manda o edital, e perde a pontuação do enunciado. Então toma cuidado, se o problema ele disser, o enunciado disser a cidade, tem que mencionar a cidade. O problema disse qual é a vara, tem que falar qual é a vara. Falou que é a primeira vara criminal, coloque vara criminal, né? Então, sempre faça como o enunciado está mandando. Se o enunciado não trouxer a informação, aí sim você coloca os XXX ou reticências. Outra coisa,
que eu já vi também situação do pessoal errar, embora incompetência aí não seja algo comum de cair em segunda fase. O que acontece? Imagina o seguinte exemplo, o processo está correndo na Justiça Estadual e daí o cara ele percebe uma tese de incompetência lá do artigo 109 da Constituição e ele fala, opa, esse processo era para estar correndo na Justiça Federal. E ele vai lá e, na hora de fazer a peça, ele endereça a peça já para o juiz federal direto, ou vice-versa, está na Justiça Federal, endereça para o juiz estadual. E não dá para corrigir peça no endereçamento, ou corrigir competência, perdão, no endereçamento. Imagina a seguinte situação, o processo está correndo no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ou seja, Justiça Estadual. Está lá na primeira vara criminal da comarca de Florianópolis. Beleza. Só que você vê o caso e descobre que o juiz é incompetente, que aquele processo deveria estar correndo lá na Justiça Federal. Se você fizer a peça endereçada ao juiz federal, você vai ter que entregar essa peça pro juiz federal. Agora você imagina, tá lá o juiz federal lá no gabinete dele, chega essa peça sua, nos memoriais, por exemplo, contando a história do José, traficante. Pô, o juiz não sabe nem o que você está falando. O juiz fala, pô, mas esse processo não é meu, não está comigo. Né? O que esse cara está falando? Então não dá para corrigir incompetência no endereçamento. Se o processo está correndo em juiz incompetente, você vai fazer a peça ao juiz incompetente e lá no corpo da peça você vai sustentar a incompetência. Então, por exemplo, imagina que nesse caso aqui do Felipe, o processo fosse de competência da Justiça Federal, a gente faria os memoriais para o juiz direito da 20ª, o XX Vara Criminal, da comarca de Vitória, e lá no do direito a gente sustentaria incompetência pedindo que o processo seja remetido ao juiz federal. E aí sim o juiz federal vai ter acesso aos autos e vai poder julgar. Então não corrija incompetência no endereçamento, é um erro muito comum mesmo, tá? Daí vem a qualificação. Felipe já qualificado nos autos. Aqui nesse ponto, de repente você fala, mas eu vi num modelo de um manual aqui que o autor colocou um número, colocou em cima aqui da qualificação, número do processo, 3 pontinhos. Daí colocou, Felipe já qualificar nos autos em epígrafe, posso colocar desse jeito? Sem problema, a banca não vai pontuar isso aí, né? Então, para ficar mais fácil eu coloco, já qualificar nos autos, não coloco o número de processo porque é mais trabalheira, mas enfim. Quer colocar desse jeito? Coloca, não tem problema, não vai gerar prejuízo à sua nota. Na verdade, não vale ponto nenhum. Novamente aí é questão de estilo de redação. Se você gosta de colocar, se acostumou a colocar, coloca, não tem problema. Felipe já qualificar nos autos. Como estamos em memoriais, o juiz já conhece o Felipe, então não precisa qualificar de novo. Daí você fala, poxa, mas eu gosto de qualificar, é uma coisa minha, eu gosto de colocar profissão, estado civil. Coloca, sem problema, também não vai influenciar na sua nota, mesmo em memoriais. Quer colocar estado, nacionalidade, 3 pontinhos, profissão, 3 pontinhos, não tem problema, né? Não vai perder ponto, também não vai ganhar ponto a mais por isso. Só toma cuidado para não inventar informação. Eu lembro que teve um exame de ordem, um 6º exame de ordem, que tinha o caso do José, né, que foi pego embriagado, era até o caso de um relaxamento, e tinha que fazer a qualificação, porque era um relaxamento à prisão em flagrante, e todo mundo colocou, era até José Alves o nome do réu, né, que não era réu ainda, né, o caso do preso em flagrante. José Alves, brasileiro. Daí depois o pessoal me procurou e eu falei, mas onde que diz no enunciado que José Alves é brasileiro? Ah, professor, José Alves é nome de brasileiro. Como é que você sabe? O enunciado não está dizendo. E se ele for português? Né? Então, não inventa informação. Né? Se o enunciado não diz que é brasileiro, não diz nada, você não inventa. Tá? Nacionalidade 3 pontinhos ou XXX, profissão 3 pontinhos. Enfim, em memoriais não precisa qualificar de novo, mas se quiser não tem problema. Vem por seu advogado, eu quero colocar entre parênteses procuração anexada. Sem problema, coloca. Em memoriais eles nunca pontuam isso aí, diferente de queixa-crime, que lá no vídeo específico sobre a queixa é falado sobre o assunto, mas nas demais peças a banca nunca exige aí essa menção à procuração. Apresentar alegações finais por memoriais. A questão da nomenclatura por que eu coloco alegações finais por memoriais? Tem problema colocar só memoriais? Não tem problema nenhum.
E a tua peça não vai ser zerada por conta disso. Tanto que quando sai o gabarito oficial, sempre a banca coloca memoriais ou alegações finais por memoriais. Né? Apesar desse aqui, nesse exame que a gente está corrigindo, eles não colocaram, né? Colocaram alegação final em forma de memorial. Mas enfim, a banca sempre aceita memoriais ou alegações finais em memoriais ou alegação final na forma de memorial, não tem problema. A banca aceita desde que seja dito expressamente a palavra memorial ou memoriais. Mas por que eu coloquei alegações finais por memoriais? Porque no padrão de prova que é publicado pela FGV, todas as vezes que a banca pediu memoriais, ela colocou alegações finais por memoriais. Então, assim, embora não cause prejuízo a nota colocar só memoriais, mas eu prefiro colocar como está no padrão. Né? Seguro morreu de velho, é melhor fazer como a FGV gosta que seja feito, então coloco logo as alegações finais por memoriais, para que não tenha problema. Com fundamento no artigo 403, parágrafo 3º, toma cuidado, se tiver algum parágrafo, alguma coisa para fundamentar a peça, tem que colocar. Não colocou o parágrafo 3º, o risco de zerar a tua peça é muito alto. Né? Do Código de Processo Penal, posso colocar CPP? Pode, veja que o próprio gabarito fala em CPP. Né? Mas eu também gosto de colocar tudo por extenso, para que não tenha nenhum problema. Né? Mas não tem problema, quiser colocar CPP, só não vai colocar CP. Eu até gosto de escrever as coisas por extenso para que não tenha esse tipo de confusão. Eu já vi gente perder a peça porque coloca lá, por exemplo, 403, parágrafo 3º do CP. CP é Código Penal. E daí o cara vai zero porque você fundamentou errado a tua peça. Então, toma cuidado, eu até prefiro por extenso para não ter esse tipo de furo, né? E sempre muita atenção à questão do parágrafo, o 404, parágrafo único, para ver se houve alguma diligência após a audiência, os memoriais serão com base no 404, parágrafo único. Toma cuidado para não errar. Pelas razões a seguir expostas. Na sequência, aí, o tópico dos fatos. Né? Essa divisão em dos fatos do direito ela não é exigida pela lei, a FGV também não exige essa divisão, mas a peça fica mais bem organizada. Tópico dos fatos, mero resumo do enunciado, não é o momento para sustentar tese. Você não vai falar aqui no dos fatos que o teu cliente é inocente, não é o momento para nada disso. Faça um mero resumo do enunciado. Então vá lá, diz que o Felipe no dia tal fez tal coisa, foi denunciado, houve audiência, a testemunha falou isso. É resumo, não é hora de sustentar tese. Por que eu falo isso? O tópico dos fatos ele não é pontuado pela banca, não vale nada. Se não vale nada, a gente não tem por que perder tempo com ele. Tem uma situação específica lá referente à queixa-crime, que foi explicada em vídeo próprio, né, referente aos fatos, né, a exposição dos fatos, mas nas demais peças não tem por que se preocupar. Dos fatos, mero resumo do enunciado, quanto menor, melhor. Parágrafo 2 no máximo. E daí vem o do direito. O do direito, a primeira observação que eu faço é a seguinte, e eu sempre peço isso para os meus alunos que eu estou fazendo acompanhamento de segunda fase. A FGV ela erra muito na correção das provas, muito, mas muito mesmo. Eu não conheço uma única pessoa até hoje que não tenha tido a correção da peça que a banca não tenha errado na pontuação. Então você vai lá, você responde o que foi pedido e os caras não dão o ponto. Acontece muito isso, né? E daí às vezes você recorre e nem com recurso os caras voltam atrás. Então eu sempre peço para que a peça seja organizada. Imagina que o cara lá, o corretor da FGV, vai corrigir, sei lá, 100 peças. Vai chegar uma hora que ele vai estar cansado, ele não vai se esforçar muito para encontrar resposta na tua peça. Então, uma peça com garrancho, com letra feia, né, que difícil compreensão, ou então uma peça em que as teses estejam todas embaralhadas, se o cara estiver já numa situação meio de preguiça, ele não vai se esforçar nem 1 centímetro para conseguir achar as tuas teses. Então, o que eu sempre peço? Faça a divisão do direito em tópicos. Então, por exemplo, tem uma tese de erro de tipo, abre lá, letra A, ou número 1, erro de tipo. Tem uma tese de desistência voluntária, letra B, desistência voluntária, e vai abrindo os tópicos, por quê? O cara vai estar com a tua peça numa mão, o gabarito na outra, e ele vai falar, opa, o item 3.1 aqui é erro de tipo. Daí ele vai olhar a tua prova na outra mão, né, na outra tela de computador, e fala, opa, tá aqui, ó. Ah, ele falou em erro tipo, então ele já vê que você respondeu e vai te dar o ponto. Agora, se tiver tudo embaralhado, uma tese na outra, ele vai ter que se dar o trabalho de procurar. E daí não conte com um examinador muito dedicado em relação à procura
de teses. Outra coisa, referente à sustentação da tese especificamente, aqui no caso o erro tipo, já que o Felipe ele não sabia que a Ana tinha menos de 14 anos, então houve uma falsa percepção da realidade em relação a elemento constitutivo do tipo penal. E erro de tipo, né? Claro, o erro tipo, artigo 20 do Código Penal, 20 caput do Código Penal. E qual que é a observação que eu faço referente à sustentação da tese? Primeiro, sempre procure transcrever as palavras trazidas pelo dispositivo legal de fundamentação. Então veja que eu coloquei aqui, ó. Portanto, a imperiosa absolvição do réu, pois se trata de inegável hipótese de erro tipo essencial e inevitável, nos termos do artigo 20, caput do Código Penal, sempre tem que fundamentar tudo, visto que o acusado incorreu em erro sobre elemento constitutivo do tipo legal, devendo ser excluído o dolo. Veja que nessa parte final, eu simplesmente transcrevi o que diz o artigo 20 caput. Por que eu fiz isso? Porque muitas vezes a banca pontua isso. Então, quando for sustentar uma tese, não basta dizer, erro tipo artigo 20. Não, a banca quer que seja explicado em que consiste o erro tipo, né? Nesse caso específico aqui, a banca só pediu a atipicidade da conduta, que é a consequência aí do erro de tipo, né? O essencial. E houve a atipicidade da conduta, a conduta deixou de ser criminosa. Então aqui a banca até pediu uma certa explicação da tese, pediu a explicação da consequência, mas não foi muito a fundo. Mas geralmente a banca pede. Então, por exemplo, uma desistência voluntária, a banca vai te pedir praticamente a transcrição do que consta no artigo 15 do Código Penal. Praticamente não vai te pedir a transcrição do que consta no artigo 15. Então, fundamente a sua tese usando as palavras do próprio dispositivo legal e explique a tese para ele. É claro, numa peça verdadeira, se estivesse advogando mesmo, não precisaria nem mencionar dispositivo. Juiz, houve erro de tipo, né? Absolve aí o cliente. Agora, no exame, eles querem que seja explicada a tese. Então, quer dizer, olha, o erro de tipo, o erro sobre elemento constitutivo do tipo, que é como diz o Código Penal, previsto no artigo 20, caput do Código Penal, consiste em erro sobre elemento constitutivo, parará, que tem como consequência, então tem que fazer a explicação. É como se estivesse dando uma aula sobre o assunto. Sempre faça dessa forma, porque a banca, principalmente nos últimos exames, a banca tem exigido dessa forma, tem exigido essa explicação, e a explicação com base no que diz a própria lei. Então é a mera transcrição, não tem dificuldade. Outra coisa, uma coisa que isso aí eu gosto muito em memoriais, em apelação também. O que acontece? A banca, mas isso vale para todas as peças, mas em memoriais isso é mais característico. Todas as vezes em que for sustentada uma tese, lá no do direito, peça a consequência daquela tese. Não peça só no do pedido. Então, por exemplo, aqui, eu comecei, portanto, a imperiosa absolvição do réu. Por que eu já pedi a absolvição do réu aqui no do direito? Né? No gabarito dessa prova especificamente, tinha um quesito para absolvição no do direito e um quesito para absolvição no do pedido. Então, o que acontece com memoriais especificamente, né? E sempre acontece com memoriais? A banca pontua duas vezes a mesma coisa. Então, olha, por isso eu até gosto da peça por conta disso, porque no momento que você descobre uma tese, você já garante dois quesitos de uma vez. Porque, olha, identifiquei o erro tipo, eu sei que o erro tipo vai gerar absolvição. Eu vou falar da absolvição no do direito, já ganhei ponto lá. E vou falar da absolvição no do pedido, ganhei ponto de novo. Então, o que acontece? Identificada a tese, você já garante dois quesitos gabarito de uma vez só. Então, por exemplo, agravante, que a gente vai sustentar o afastamento daqui a pouco. Né? Tem que pedir o afastamento da agravante no do direito e o afastamento lá no do pedido. Pontuo duas vezes. Por quê? Porque tem dois quesitos no gabarito. Então, isso é uma coisa muito legal, principalmente em memoriais. A banca pontua tudo duas vezes. Então, se, por exemplo, a absolvição, aqui no caso, fosse falada só no do pedido, eu ganharia só o quesito do pedido. Agora, como eu falei da absolvição também no do direito, né? Ganhei, então, o 3.1, inclusive, nossa, a absolvição valia 0,75, né? Junto com a menção erro de tipo, né? Talvez se tivesse erro tipo essencial, os caras nem dessem esse 0,75. Olha a pontuação. E lá no do pedido também falei de absolvição e ganhei de novo pontos, acho que 0,20 ou 0,30. Daqui a pouco a gente vai ver e eu me recordo. E vou conseguir me recordar. Então, sempre peça tudo em duplicidade. São dois quesitos fáceis, aí você ganha de uma vez só, é que nem promoção, né? Pague um e leve dois. É a mesma coisa aqui, você leva dois quesitos pelo preço de um.
e se aproxima muito aí da tua aprovação. E outra coisa, memoriais, fale sempre em absolvição do artigo 386 do CPP, salvo no rito do júri, na primeira fase do rito do júri, que dá para falar em absolvição sumária do 415 do CPP, mas nunca, em hipótese alguma, me fale absolvição sumária no rito comum em memoriais, ou use o artigo 397 em memoriais, não cabe. Então, fale absolvição sem sumária, a não ser que seja a primeira fase do rito do júri, né? Absolvição do réu com fundamento 386 do CPP. Já vi situação de gente adicionar o sumária e o examinador vai lá e tira a pontuação. Então, vamos lá, dando continuidade, nós vimos a tese de falta de justa causa, né? A tese absolutória lá de falta de justa causa por erro de tipo essencial. Não havia tese de nulidade, não havia tese de extinção da punibilidade. Nos resta, então, a análise das teses subsidiárias, as teses referentes aí à aplicação de pena em caso de condenação. Uma coisa que eu gosto muito de memoriais, e em apelação também tem isso, é que sempre a banca traz essas teses subsidiárias referentes à aplicação da pena. Então, num primeiro momento, é difícil a memorização dessas teses, são muitas teses, né? Mas depois de memorizadas, são 2 pontos de graça. Então, chegou na prova, descobriu que a banca está pedindo memoriais, a banca está pedindo apelação, né? Pode soltar um uhul lá no meio da sala, gritar de felicidade, porque já sabe que 2 pontos de peça já tem garantido. Por quê? Por conta desses pedidos subsidiários, né? Então, com o tempo, memoriza, é prática mesmo, né? E que pedidos subsidiários são esses? A primeira coisa que vai tentar fazer é afastamento de qualificadora, se estiver na defesa, claro, né? Se estiver na acusação, a via inversa, reconhecimento de qualificadora. Afastamento de qualificadora e reconhecimento de privilégios. Privilégio tem que tomar cuidado pelo seguinte, se usa a expressão privilégio de forma equivocada, como sinônimo de causa de diminuição de pena. É algo diverso, na verdade, privilégio é exatamente o oposto de qualificadora. Qualificadora, você tem uma situação mais gravosa e a lei prevê penas próprias. Então, pega, por exemplo, o homicídio simples do 121 caput, 6 a 20 anos. Daí você vai no parágrafo 2º, que tem lá as qualificadoras do homicídio, o parágrafo 2º não diz, olha, a pena vai ser aumentada em 1/3. Não. Diz o quê? Pena de 12 a 30. Então, veja que na forma qualificada tem penas próprias o dispositivo, a forma mais gravosa. Isso é uma qualificadora. Então, por exemplo, se fosse um homicídio, a gente tentaria afastar a qualificadora lá do parágrafo 2º, alguma qualificadora do parágrafo 2º para ficar o homicídio simples que tem a pena mais baixa, né? Já o privilégio é o oposto. Existe uma forma menos gravosa de prática do delito e com penas próprias. Por exemplo, a corrupção passiva privilegiada. Se pegar o artigo 317 caput, tem pena lá de 2 a 12 anos. Se pegar o parágrafo 2º, tem penas próprias mais baixas. Então, ali é uma forma privilegiada verdadeira. Então, é o tipo de coisa que a gente vai pedir para reconhecer. Então, afasta a qualificadora, se estiver pela defesa, claro, afasta a qualificadora e reconhece privilégio para o cálculo da pena já começar aí por um quanto mais baixo. Na sequência, pena base no mínimo legal, a banca sempre pede, com fundamento no artigo 59. Daí vai ser dito que as circunstâncias judiciais são favoráveis, tal e coisa, e que a pena base deve ser fixada no mínimo legal. Daí na sequência vem o quê? Pede afastamento das agravantes, as agravantes elas vão ser mencionadas no enunciado, né? E reconhecimento das atenuantes. As atenuantes em regra são aquelas lá do artigo 65 e 66 do Código Penal. Então, o que você vai fazer? Vai até o artigo 65 e veja se não tem alguma situação, alguma atenuante lá favorável ao seu cliente. Então, pede para afastar as agravantes que o MP ou o querelante está pedindo e pede o quê? Reconhecimento das atenuantes. Geralmente, a banca pede o quê? A menoridade relativa e a da confissão espontânea, são as que mais caem. Mas já caíram outras também, já caiu da coação resistível, né? Que é uma atenuante, e já caíram outras. Então, sempre olhe o 65 para quê? Para tentar aí alguma atenuante favorável ao seu cliente. Na terceira fase, as causas de aumento e diminuição. Causa de aumento acontece quando a lei fala, olha, na situação tal, mais gravosa, a pena vai ser aumentada em 1/3, 1/6, em 2/3. Isso é uma causa de aumento. Não tem penas próprias, né? E como tem na qualificadora,
E, em vez disso, a lei fala, olha, vai aumentar em 1/3, 1/6, metade, enfim, aumenta a infração. E a causa de diminuição é exatamente o oposto. Então, na causa de diminuição, a lei vai dizer, olha, na figura menos gravosa, a pena vai ser diminuída em 1/3. Quer um exemplo? O chamado homicídio privilegiado, que não é um privilégio de verdade, é uma causa de diminuição de pena. Lá do 121, parágrafo 1º, ele não está dizendo, olha, a pena vai ser de 1 a 3 anos. Se fosse assim, a gente poderia falar em homicídio privilegiado de verdade, né? Mas como a lei fala em redução, infração, aquilo é uma causa de diminuição. Uma característica interessante das causas de aumento e diminuição é que as causas de aumento podem fazer com que a pena ela fique além do máximo e abaixo do mínimo. Então, por exemplo, a tentativa lá do 14, parágrafo único do Código Penal é uma causa de diminuição de pena. Então, a pena pode ficar abaixo do mínimo. E você deve levar em consideração isso aí. Você já pediu a pena no mínimo legal. Então, se a pena está no mínimo legal e você está pedindo, sei lá, a redução de mais 1/3, a diminuição de mais 1/3, então você vai ter que pegar e fazer essa redução desse 1/3, né? Para chegar ao quantum de pena que você quer para o seu cliente. Na sequência, o regime prisional mais benéfico, né? Os regimes estão lá no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, tem lá o fechado, o semiaberto, o aberto, de acordo com a quantidade de pena, e sempre vai levar em consideração a quantidade de pena para fixar o regime. Então tá lá, o MP está pedindo o regime semiaberto, mas você olha no 33, parágrafo 2º, a linha C, você descobre que teu cliente tem direito a regime aberto. Você vai pedir o regime aberto, né? Considerando a pena mínima que você pediu, uma causa de diminuição, o teu cliente faz jus a um regime semiaberto em vez do fechado, você vai pedir o semiaberto. Então sempre tem que fazer essa análise do que você está pedindo, a pena que está sendo pedida e o regime correspondente. No caso ali do enunciado, foi falado do regime inicial obrigatoriamente fechado para crimes hediondos, e já tem um tempo que a FGV não fala desse assunto, e que eu acho que já está manjado demais, mas de fato a lei dos crimes hediondos fala em regime inicial obrigatoriamente fechado, mas o Supremo considerou inconstitucional esse dispositivo. Então, mesmo para crimes hediondos, tem que considerar a pena aplicada ao réu para escolher o regime adequado. E daí, na sequência, análise da substituição da pena, se é possível ou não, ou, né, se for o caso de pedido 2, o sursis, né, que na verdade o sursis, a suspensão condicional da pena, ele vai caber quando não cabe a substituição. Você me fala, poxa, mas eu estou em dúvida, eu não sei se cabem os dois ou não. Na dúvida, pede tudo. Porque se no gabarito estiver só sursis, por exemplo, e você falar da substituição e também do sursis, os caras vão te dar o ponto. O problema é não falar. Tá? Então, se tiver dúvida, sempre fale além, nunca fale a menos. Então, aqui, mais uma tese que tem de ser sustentada na nossa peça. Lembra que lá no enunciado o MP denunciou o Felipe por 2 estupros de vulnerável por conta do fato de que ele praticou cópula vagínica e sexo oral com a vítima, né, com a Ana. E o que acontece? Por que o MP errou? E eu falei, toda vez que for sustentado alguma coisa pela acusação, a gente tem que dar um jeito de rebater. Tanto o estupro quanto o estupro de vulnerável, 213 e 217A do Código Penal, é o que a gente chama de tipo penal misto alternativo. E o que significa isso? Pega, por exemplo, o tráfico de drogas, lá do artigo 33 da 11.343. Ele tem 18 verbos, né? Comprar, ter em depósito, vender, enfim. E o que acontece com os tipos penais mistos alternativos? Quando o agente, no mesmo contexto fático, ali naqueles mesmos fatos, ele pratica mais de um verbo, ele não pratica vários crimes, ele pratica um crime só. Então, no caso do estupro de vulnerável, né, que são 2 crimes, são 2 tipos penais mistos alternativos, se o agente, no mesmo contexto fático, ele pratica a conjunção carnal e ato libidinoso diverso, então a cópula vagínica e sexo oral, por exemplo, que foi como aconteceu no enunciado, se for no mesmo contexto fático, não se tem pluralidade de crimes, não tem 2 estupros de vulnerável, tem, na verdade, um estupro de vulnerável só. Por quê? Tipo penal misto alternativo. Então, a resposta que foi dada, ademais, em caso de condenação, deve ser reconhecido o crime único de estupro de vulnerável e na prática, faltou até um acento agudo ali, em prática de 2 delitos de estupro. Deveria ter colocado, de 2 delitos de estupro, pois se trata de penal misto alternativo. Como a conduta se deu em mesmo contexto fático, deve ser atribuída ao réu a prática de apenas um delito, afastando-se assim um concurso de crimes. Então, veja que eu fiz a explicação muito breve aqui do assunto, mas eu expliquei para o examinador por que haveria o crime único. E olha como é que veio no gabarito.
Da tese da prática, o delito único, pois o delito de estupro de vulnerável é um tipo penal tipo misto alternativo ou de conteúdo múltiplo ou variado. Então, veja que, como eu comentei, a banca pede a explicação. Não basta dizer, houve um único crime de estupro, ponto. Tem que dizer o quê? Houve um único crime de estupro, pois se trata de tipo penal misto alternativo, e tem que explicar aí para o examinador a sua resposta. Não basta só dizer o nome do instituto de defesa ou de acusação, tem que explicar o porquê. Porque a banca sempre pontua. No caso aí, 0,25 pela explicação. E na sequência, então, nos pedidos subsidiários, né? Novamente, friso, estou dividindo tudo em tópicos, C, D, E, para facilitar a vida do cara que vai corrigir minha prova, para que ele não erre. Então tá lá, primeira aqui de dosimetria, pena base. Como se constata nos autos, não há circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, devendo a pena base ser fixada no mínimo legal. Ponto. Olha lá o que pedia o gabarito. Desenvolvimento jurídico acerca da necessidade de manutenção da pena base no mínimo legal para o crime de estupro de vulnerável. Ele foi aqui até mais completo, né? Falou até o delito, tudo. E, inclusive, até uma outra observação que eu faço, mas eu vou fazer daqui a pouco quando falar da atenuante, vai ficar mais claro. Então, aqui na sequência, né, o MP pediu a aplicação da agravante, da embriaguez pré-ordenada, claro que a gente tem que rebater o que o MP está falando. Eu já comecei aqui, deve ser afastada a agravante da embriaguez pré-ordenada, do artigo 61, inciso 2L do Código Penal, visto que não houve ingestão de bebida alcoólica com o intuito de prática de crime. Da outra vez que caiu esse afastamento da tese da embriaguez, a banca aceitou que fosse dito não consumiu bebida para ter coragem para praticar o delito. Enfim, tem que fazer essa explicação. Então tem que explicar, olha, não pode por isso, por aquilo outro. Nessa prova, especificamente que a gente está corrigindo, ali no gabarito a banca não pediu essa explicação. Mas isso é bem raro, viu? Geralmente a banca pede que seja explicado. Outra coisa, e agora que a observação que eu falei que ia fazer há pouco e vou fazer agora, é o seguinte, é um erro muito comum e já vi muita gente perder ponto por causa disso. O que acontece? Não faça, em hipótese alguma, referências. Exemplo. Imagina que eu dissesse aqui, deve ser afastada a agravante do artigo 61, inciso 2L do Código Penal. Ponto. Ou seja, eu não falei embriaguez pré-ordenada. Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma referência. Olha, a agravante lá do artigo 61, inciso 2L. Como se o examinador ele fosse pegar o vademecum para ver o que eu estou falando, ele não vai. Então, o que acontece? O examinador da FGV ele não faz essa interpretação de resposta. Se for feito esse tipo de referência, vai perder a pontuação. Porque veja aqui, olha como é que estava no quesito aqui. Da tese do afastamento da agravante da embriaguez pré-ordenada. Então, o que aconteceu? O cara que colocou na prova dele, o afastamento da agravante do artigo 61, inciso 2L do Código Penal. Ponto. Perdeu a pontuação. Você fala, poxa, mas é injusto porque eu citei o artigo. Se eu estou citando o artigo, é claro que eu estou falando da embriaguez pré-ordenada. Pois é, mas a FGV não aceita. Então, nunca faça referência do tipo, o crime do artigo 121, a atenuante do artigo 121. Não, não faça. Fale, o crime de homicídio do artigo 121 do Código Penal, a agravante da embriaguez pré-ordenada do artigo 61 tal, a atenuante da menoridade relativa do artigo 65. Inclusive na atenuante, olha o exemplo aqui. Ademais, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa do artigo 65, primeiro, inciso 1 do Código Penal, pois o réu tinha 18 anos na época dos fatos. Imagina que eu tivesse dito, ademais deve ser reconhecida a atenuante do artigo 65, inciso 1 do Código Penal. Ponto. Olha como é que está lá no quesito 3.4. Da tese da incidência da atenuante da menoridade relativa, eu teria perdido a pontuação. Poxa, mas mesmo citando o dispositivo, teria perdido a pontuação. É injusto? É injusto, mas é a forma como a banca trabalha. É interessante que se conheça esse tipo de coisa, porque é exatamente o tipo de informação que não se acha no manual de prática, por exemplo. Né? Então, sempre tem que tomar cuidado, sempre fale tudo expressamente, não faça referência. O examinador não vai olhar o vademecum para tentar descobrir o que você está falando. Então, dando continuidade, como nós vimos lá no nosso esqueminha, né, depois da causa de aumento de munição, vamos aí ao regime. E, na verdade, nem foi feita aqui na análise de causa de aumento de munição porque não tinha nenhuma para ser sustentada, então não abri tópico aqui de causa de aumento ou diminuição. Mas depois de agravante e atenuante, nós teríamos de fazer a análise aí das causas de aumento ou diminuição e, na sequência, aí, o regime inicial.
lá com base no 33, parágrafo 2º do Código Penal. E está aí, né, fixada a pena do estupro de vulnerável no mínimo legal. A gente considera sempre que os pedidos anteriores vão ser todos acatados. Deve ser imposto ao réu o regime inicial semiaberto, com fundamento no artigo 33, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal. Então, sempre considera que o pedido vai acatar, o juiz vai acatar todos os pedidos, pena no mínimo, causa de diminuição, enfim. E daí você vai lá no 33, parágrafo 2º e veja qual é o regime adequado ao seu cliente. No caso aqui, seria um semiaberto, até porque ele é réu primário, como o enunciado deixou claro. Então, olha aqui como é que estava no quesito. Em consequência da pena base no mínimo legal, deve ser fixado o regime semiaberto, pois a imposição obrigatória do regime inicial fechado é inconstitucional. Foi feita aqui a exigência do regime constitucional fechado, a inconstitucionalidade do regime inicial fechado dos crimes hediondos. Na época, a banca estava pedindo com muita frequência isso aí, nessa questão da inconstitucionalidade desse regime inicial obrigatório, fechado lá para os hediondos. A banca não tem mais pedido, mas assim, se cair na tua prova, não custa nada mencionar. Diga que o parágrafo 2º lá e tal, da 8.072 é inconstitucional, que não pode impor pelo simples fato do crime ser hediondo do regime inicial fechado, né? E que a pena deve ser fixada aí com base na gravidade em concreto e com base aí no quantum lá do 33, parágrafo 2º do Código Penal. Por fim, os pedidos. Como eu falei para vocês, uma coisa interessante da banca em relação a memoriais é que ela pontua tudo em duplicidade. Então aqui nos pedidos, repetimos tudo que foi dito anteriormente, né? Absolvição do réu com fundamento no artigo 386 do Código de Processo Penal. Volto a dizer, em memoriais, peça absolvição no 386, nada de falar absolvição sumária. Se falar sumária, os caras vão zerar o teu quesito. Absolvição do 386 e fala em absolvição sumária se for a primeira fase do rito do júri, lá do 415 do CPP, que é uma situação específica para aquele rito lá dos crimes dolosos contra a vida. Nunca vai me mencionar 397 do Código de Processo Penal em memoriais ou pedir absolvição sumária no rito comum em memoriais. Vai perder ponto. Daí vem lá, subsidiariamente, eu coloquei subsidiariamente porque a banca tem pedido que seja dito preliminarmente, subsidiariamente, a banca tem pedido isso aí. Eu acho que até para facilitar a correção da peça, já que acontece muito erro de correção, eu acho que a banca até por isso passou a fazer essa exigência, então tem sido pedido que diga subsidiariamente, preliminarmente, no mérito. Então, subsidiariamente, em caso de condenação, o reconhecimento do crime único, a gente sustentou já isso lá no direito, fixação da pena base no mínimo legal, o afastamento da agravante da embriaguez pré-ordenada, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a fixação do regime inicial semiaberto. Então, foi pedido tudo que a gente sustentou lá no do direito, tem aqui o pedido consequente e a banca pontua tudo em duplicidade. Daí, comarca, fechamento, sempre lembrando lá o último dia de prazo, né? Advogado 3 pontinhos, OAB 3 pontinhos ou XXX, os dois estão corretos. Então, vamos aí ao gabarito dos pedidos, né, como foi feito pela banca nessa peça especificamente. Como já foi dito, como comentei antes, a banca em memoriais, principalmente, sempre pontua tudo em duplicidade. Então, aqui, olha, a absolvição do réu, com base no artigo 386, esses 3 ou 6 lá, a banca deu 0,30 para absolvição, lembrando que já tinha dado, agora esqueci quanto que deu lá no do direito, 0,75, salvo engano. Você que dá uma voltadinha no vídeo para dar uma olhada, mas salvo engano, a banca atribuiu 0,75 e aqui mais 0,30, né, pela absolvição. Então veja que a banca, como eu comentei, ela pontua tudo em duplicidade, né? E tá aqui, ó, o quesito 4.2. Diante da condenação de forma subsidiária, afastamento do concurso material de crimes ou reconhecimento de crime único, aceitou as duas respostas, né, 0,20. Incidência da atenuante da menoridade relativa, 0,20. Afastamento da agravante da embriaguez pré-ordenada, fixação da pena base no mínimo legal, fixação de regime inicial semiaberto. Então veja aqui, olha, contando aqui rápido, 20 deu 1,30 só dos pedidos, sendo que esses pedidos a gente já tinha falado deles lá no do direito. Então, ou seja, lá no do direito você sustentou as tuas teses, já se sabe que lá no pedido tem pelo menos mais um ponto de graça. É aquela brincadeira que eu fiz, né? Pague 1 e leve 2. É exatamente o que acontece em memoriais. Você acaba levando de graça aí no final, né, nos pedidos mais 1,5, às vezes 2 pontos de brinde aí
porque basta repetir os pedidos que já foram feitos lá no do direito, né? Por fim, a data e último dia de prazo, 15 de abril, estrutura correta 0,10, né? OAB, com a indicação, enfim, né? A pontuação dos pedidos. Então é isso, pessoal. Acabamos aqui mais essa aulinha de prática penal, de memoriais. Peço que tome muito cuidado com as observações que foram feitas, cuidado com a questão lá do endereçamento, para não mandar para o juiz incompetente, não tentar corrigir competência já no endereçamento. Tenta fazer uma peça muito bem organizada, divide tudo em tópicos, em subtópicos, para facilitar a vida da pessoa que vai corrigir a sua prova, né? E isso aí eu falo para vocês por experiência própria, porque quando eu vou fazer correção de peça de aluno, que eu faço correção de 3, 4, 5 peças, já bate um cansaço grande e acaba às vezes até errando, e mesmo assim corrigindo com cuidado tudo. Agora imagina um cara que vai corrigir, sei lá, 100 peças. Então a chance de erro de correção é muito grande, e tenta organizar a peça o máximo possível exatamente para evitar erro de correção, porque a banca erra muito. Então uma peça bem organizada, letra bonitinha, para que não aconteça aí erro de correção, para que não venha reprovar por conta de algo do tipo, tá? Então, valeu. Olhei a foto agora, bem diferente, sem barba, cabelo mais curto, outros tempos da vida. Mas enfim, valeu, pessoal. Até a próxima aula e resolva peças das provas passadas, só resolvendo muita peça passada para conseguir chegar aí afiado na segunda fase. Valeu, bons estudos!